Sejam bem-vindos, eu sou Carlos Luiz, coordenador do Grupo Marcos e coordenador deste curso, realizado pelo Grupo Marcos. Nós estamos no módulo 2, encontro 7 do nosso curso. Esse módulo tem 12 aulas, tá certo? Hoje nós vamos trabalhar um tema muito interessante, tá certo? O título do nosso encontro é Vício e Cristianismo, tá certo? Como vocês já devem ter notado, no encontro 8 nós vamos trabalhar vício e cristianismo hoje, tá certo? Então a gente pega um tema focado no Evangelho. No estudo seguinte, a gente pega esse tema e vincula ele a uma experiência mais próxima de nós no tempo, No fundo, a mesma coisa, expressado de uma forma mais próxima à nossa, século XX, século XXI. Vamos começar assistindo a um vídeo, É um vídeo curto, mas acho que é bem interessante, vale a pena assistir, da cura, de uma cura realizada pelo Cristo. É quase 2 minutos. Que lições podemos tirar dessa passagem? Jesus, vamos tentar ver o contexto. A gente está falando de duas coisas. A gente está falando do vício e da cura. Que vício nós estamos falando? Estamos falando do vício dos fariseus, o vício do mando, o vício da autoridade. Então, esse é o cenário. Jesus está na sinagoga e os fariseus criam uma armadilha para ele. E que Jesus faz? E aí é o tema desse encontro. A postura do Cristo ante aqueles que o atacam, ante aqueles que têm o vício da polêmica, da discussão. Eles querem polemizar, eles querem prender Jesus numa armadilha. Jesus explica e não discute, vai e cura a mão. Qual é o símbolo da cura da mão? Eis a pergunta. No Evangelho, esse símbolo é usado em várias situações. Eu só vou colocar duas. Uma, quando Jesus diz: aquele que põe a mão no arado e olhar para trás não é digno do reino de Deus. Que história é essa de mão e arado? Jesus está transformando a mão como um símbolo do trabalho, um símbolo da atividade. Isso é importante. Depois da crucificação, Jesus, quando se materializa e se apresenta aos seus discípulos, o que é que ele faz? Ele mostra as mãos. Tem uma substância que nós estamos falando. Emmanuel, em 2 mensagens e muitas outras, como eu falei, Emmanuel é um grande estudioso da simbologia do Evangelho. Não sei onde ele aprendeu, mas eu sei que ele conhece muito. Certo? A gente teria que ver as muitas encarnações dele. Mas é um espírito profundamente compenetrado, entendido, dos assuntos do Evangelho. E ele, como todo grande entendedor do Evangelho, trabalha com símbolos. As mensagens completas estão aí no blog, Eu peguei apenas 2 do livro Fonte Viva. Uma chama Mãos Estendidas, que é o que eu vou pegar um trecho agora, que é exatamente o comentário dessa cena do Evangelho. E ele vai dizer o seguinte: Jesus determina que ele estenda a mão mirrada, e estendida essa, não lhe confere bolsas de ouro nem fichas de privilégio, cura. Então ele vai reforçar a mensagem do que a gente está dizendo. O que é que a gente está dizendo? A mão é o símbolo do trabalho, da atividade. Como diz Emmanuel, Jesus dá àquele homem com a mão doente a oportunidade de serviço. Essa é a primeira grande lição que a gente tem que fixar. Essa cura específica significa o quê? A cura para que a gente retorne à atividade, à produção, à busca de Deus, à ação em direção a Deus, a ação que leva a Deus, a ação construtiva, a ação do bem. Quando eu digo ação do bem, um trabalho honesto, mesmo que remunerado, é a ação do bem. Então é isso que ele dá, a cura significa isso. Agora vamos entender o lado mais profundo, vamos lá, vamos nos preparar. Em que contexto Jesus faz isso?
num contexto em que os fariseus querem gerar uma discussão. Captaram? Olha o sentido espiritual. O que é que Jesus está dizendo com esse gesto ao curar a mão, uma mão? O que ele está dizendo é: eu não vou discutir com vocês, eu expliquei e agora eu vou ensinar. Curando a mão, o que é que ele está ensinando para os fariseus? Vão fazer obras do bem, vai fazer algo, eu diria, né, sou atrasado, vai fazer algo útil, procura algo de bom para fazer, para de ser tolo e querer perder um tempo precioso em discussão teórica vazia. É isso que Jesus está fazendo. Ele está dizendo, ó, esse homem, ele vai trabalhar, eu curei a mão dele, a mão de vocês está boa, por que vocês não vão fazer algo de útil? Então, é perfeito, porque ele está justamente nesse momento, os fariseus querendo envolvê-lo numa discussão inútil, numa discussão vazia, de regrinhas, de detalhezinhos. E Jesus diz o quê? Jesus expressa o quê? É importante ter atividade. É importante fazer ao invés de discutir. É importante realizar. Ou como o próprio Cristo diz, né? Se pode fazer o bem sábado. Então, é importante entender que a mensagem é mais profunda. Curar uma mão em resposta a uma questão teórica vazia, tola, é muito mais do que dizer que se pode curar. É dizer, eu vim aqui curar vocês. Eu vim colocar vocês de novo no caminho da atividade sã, no caminho da atividade construtiva, no caminho da atividade que agrada a meu Pai. Agora, nós vamos ouvir, não é certo? Uma música, né, como as músicas do mesmo conjunto que a gente tem colocado da época do Cristo, com temática do Cristo, com instrumentos do Cristo, que se chama Bem-aventurados os Simples. E depois a gente comenta mais alguma coisa sobre a música. Se permita respirar fundo, relaxar, se permita simplesmente sentir a mensagem que essa música traz para você, seja qual for. Aproveitemos esse momento precioso em que uma reflexão do Cristo se junta a uma música da época do Mestre para tocar nossos corações.
Porque então bem-aventurado os pobres de espírito, os puros de coração ou simples, né? Porque quem é puro de coração, ou quem é pobre de espírito, ou quem é simples, na verdade, né, o termo mais específico seria simples ou pobre de espírito, né, que tem simplicidade de coração, não precisa discutir. Não tem a necessidade, não tem o vício emocional de ganhar a discussão. Não tem o distúrbio psíquico que leva a gente a querer, no final, dizer: eu ganhei, eu tenho razão, a minha opinião prevaleceu. Porque o simples tem uma compreensão tão profunda de que a verdade é Deus, que tudo aquilo é muito transitório. Importa o amor, importa o acolher, importa o aprender e ensinar sem batalha de ego, sem disputa, né, de vaidade. Então, essa música que vocês vão ouvir, ela vai trazer essa vibração. Nós não precisamos guerrear, né? Toda vez que a gente estiver com esse impulso terrível, a gente pode pensar assim: Jesus não discutiu, mas Jesus curou a mão de uma pessoa, indicando-lhe, como diz Emmanuel, o serviço, indicando-lhe, como diz Emmanuel, né, a oportunidade de trabalhar no mundo, né, edificando e edificando-se, engrandecendo a vida e engrandecendo-se. Então a nossa reflexão, né, é essa. Espero que vocês tenham gostado, espero que ela tenha contribuído, né, com vocês, no intuito de nos ajudar, né, a não sermos vítimas de tanta discussão, de tanta picuinha, de tanta vaidade, de tanta coisa que às vezes a gente se perde, né? A gente fica brigando. Eu vou provar que eu tenho razão, eu vou provar que eu sou certo, eu vou provar que eu sei das coisas, eu tenho que ter razão. E em relação, né, marido, mulher, isso acontece muito. A gente entra e não tem paz até provar que tem razão. Às vezes a gente discute uma coisa hoje, 3 anos depois a gente diz: eu não disse que eu tinha razão. Que necessidade infeliz e infantil é essa de ter razão? Nós não precisamos ter razão. Nós precisamos ter amor. Nós não precisamos ganhar discussão. Nós precisamos fazer o bem, né? Essa é a reflexão e a vibração que essa música também traz. Essa é a vibração que o Cristo emana no momento que ele cura a mão, quando quer envolvê-lo numa discussão estéril e inútil. Jesus nunca quis ter razão. Jesus nunca se exaltou para ter razão. Jesus nunca polemizou para ter razão. Porque é tolo. Porque isso é um vício, né? Quando a gente briga para ter razão, é muito parecido com o indivíduo que é viciado numa droga, em crack, em heroína, que briga para poder ter a droga, que fica agressivo enquanto ele não tem aquela satisfação, enquanto ele não consome aquela substância que vai dar determinado alívio. Então, realmente é um vício, é o vício de ter razão, é o vício da droga de ilusão de ter dono da verdade,
de ser o dono da verdade. É um vício de uma alucinação que significa eu sou Deus. Essa é a questão mais dolorosa e mais central. Jesus nunca quis ser Deus. Ele não precisava ter razão. Ele precisava estar ligado a Deus, só. Não precisa ser Deus. Jesus queria e está ligado a Deus. É esse o objetivo. Então quem tem já tudo o que quer vai discutir por quê. E nós que não temos o que queremos, temos que entender que é preciso caminhar para o que a gente quer. E aí é uma pergunta profunda. O que é que eu realmente quero? Eu quero caminhar para Deus, eu quero caminhar para a paz, eu quero caminhar para a harmonia? Ou eu quero ter razão? Ou eu quero provar que eu estou certo? Está certo? Será? Aí você imagina a nossa dor de desencarnar, olhando várias coisas que a gente tinha certeza que fez da maneira correta, porque é imaturo, e olha do lado de lá e diz, meu Deus, que besteira eu fiz. Então, é importante ter um coração amoroso, um coração flexível, um coração não viciado, um coração que não precisa dessa droga todos os dias. Razão, eu te disse, eu estou certo, mas daquela vez, se você tivesse feito do meu jeito. Jesus não discutiu nem quando crucificaram. Então a gente vê aí um espírito completamente liberto do vício da razão. Kardec, na Revista Espírita, coloca, estou aqui para dialogar, não para brigar. Kardec, eu posso garantir, quem leu a Revista Espírita sabe, é um espírito que não tem o vício farisaico de ter razão. Ele coloca, na revista tal eu publiquei isso, eu descobri que eu estava errado. A revista estava na mão dele, ele podia apagar, podia deletar, podia não tocar no assunto. E ele falava isso com toda a naturalidade. Então, somente espíritos assim, daí o vínculo de Kardec com Cristo, quer dizer, eles não querem ter razão, eles não querem ser Deus. Porque por mais certo que a gente esteja, a gente não tem razão 100%, a não ser que a gente haja como Deus. Então, perfeição absoluta, só Deus. Então, razão absoluta, só Deus. Quando a gente quer ter razão absoluta, eu estou 100% certo, o que eu estou dizendo é, loucamente, eu sou Deus. Nem daqui a 1 milhão de anos, o que eu estou defendendo hoje vai poder ser reavaliado. Porque eu estou 100% certo, de uma forma absoluta. Quando a gente começa a entender o ridículo, que a gente se coloca ao dizer eu estou 100% certo e não há discussão, a gente começa a pensar nessa imagem da mão, se concentrar nisso. Vamos fazer algo de bom que é melhor do que a gente desenvolver o vício da razão. Bem, meus amigos e amigas, encerro por aqui. Vamos deixar o espaço para a mensagem final, rogando a Deus e ao Mestre que nos ampare e nos ajude a ter uma semana espiritualmente engrandecedora, espiritualmente edificante, espiritualmente construtiva. Um grande abraço, um beijo no coração. Que a paz do Cristo, vibrando em vosso ser, alterando cada célula do seu organismo físico e espiritual, se estabeleça para sempre. Irmãos, o convite do Mestre é o convite da ação, é o convite do amor, é o convite, acima de tudo, ao respeito, às outras opiniões, mesmo quando equivocadas. O Mestre nunca humilhou os orgulhosos fariseus com o seu saber. Quanto não poderia ter feito o Mestre, se o quisesse, no sentido de humilhar, de citar detalhadamente todas as Escrituras,
de mostrar que muitos que discutiam com ele em nome da lei e da tradição judaica conheciam infinitamente menos do que ele. Não teria sido fácil? Facílimo, garanto. Mas não é essa a lição do nosso Mestre. A lição do Mestre é a da cura da mão. A lição do Mestre é do encaminhamento para a atividade que leva a Deus. A lição do Mestre é do silêncio que compreende e do ato que educa. Jamais é Ele o Mestre que humilha, o Mestre que despreza, o Mestre que faz questão em destacar o erro do outro. Jamais. Por isso podemos vos assegurar, se o vosso coração vos alegra em vencer uma discussão, em humilhar aquele que se opõe, em destruir o argumento do outro, não estais com o Cristo. Não estais na vibração do Mestre. Não sois, no instante em que fazei isso, discípulo do Senhor da verdade deste mundo, mas ainda assim um ser pequeno ante Deus, Criador de todos nós. Meus irmãos, entendamos, somos seres pequeninos. Não precisamos plantar vergonhas futuras, discutindo como se representássemos a verdade. Não precisamos plantar desastres emocionais no nosso coração e no do outro, por meio de discussões agressivas e estéreis. Isso é tolice. Isso é afastar-se do Cristo. Isso é perder a sintonia com as esferas superiores da vida. Argumentar, sim, em clima de honestidade construtiva. Afirmar a verdade sempre por meio de atos, de ações e de sentimentos, acima de tudo, quando necessário, a título de exceção, expressá-la como palavra. Assim fez o nosso Mestre. Observai os evangelhos. Há muito mais atos do que palavras. Há muito mais ações do que teorias. Há muito mais alegria do que discussão. Há muito mais comoção do que discussão, polêmica e esterilidade intelectual. Nosso Mestre jamais perdeu o seu precioso tempo tentando convencer aqueles que por definição prévia não o querem, mas dedicou-se, correndo o risco de morte consciente, a curar a mão de um enfermo para que ele voltasse a trabalhar. Esse é o nosso Mestre. Sacrificou com plena consciência a própria vida para nos ensinar a abnegação, mas nunca sacrificou um minuto sequer com teorias vazias e polêmicas destrutivas. Esse é o nosso Mestre, o Mestre do amor, o Mestre do ensino simples e da simplicidade de coração, porque nos ensinou o nosso Mestre, somente sendo simples sentiremos a Deus. Muita paz do vosso irmão e amigo Caibar de Souza Schutel.